A conscienciologia é a ciência que vai estudar a consciência de uma forma integral, ampla. Então, quando a gente fala ou propõe uma ciência para estudar a consciência, a gente está considerando que todas as formas existentes hoje na sociedade, elas são limitadas. E essa limitação está relacionada basicamente entre duas formas. Ou, por um lado, é um estudo de uma consciência muito religiosa, então não é um estudo científico. Ou, por outro lado, ele é um estudo, uma pesquisa científica, porém ainda muito material, ainda muito baseada nessa dimensão física. A conscienciologia ela vai estudar a consciência considerando os vários veículos de manifestação dela. Eu uso um corpo somático para me manifestar na dimensão física, que tem um invólucro energético em torno desse corpo que agrega estas células. Tem um outro veículo de manifestação que eu uso para as minhas incursões em dimensões não físicas. E ainda tem uma capacidade intelectual, mental, que não está fixada em nenhum destes corpos, que nós chamamos de mental soma, corpo mental, corpo de discernimento. Então, quais são esses veículos de manifestação dessa consciência, que a gente estuda tanto dentro do Instituto, dentro das instituições que trabalham com a conscienciologia? O primeiro é o corpo físico, que a gente chama de soma. Soma vem do grego, que significa corpo. Então, o soma é o corpo físico. Depois existe o energossoma, que é um corpo de energia, ou corpo energético. Existe um psicossoma, que é um corpo astral. Esse corpo astral, ou perispírito, ele é um corpo muito estudado em várias linhas já nomearam ele com vários nomes, desde o surgimento da humanidade, sempre alguma tribo, alguma sociedade, algum país se nomeou esse corpo de alguma forma. Dentro da conscienciologia a gente chama de psicossoma, ou o espírito, né, o fantasma, como se diz popularmente. E existe um outro corpo, que é um corpo mais avançado, que a gente chama de mental soma, ou corpo mental. Se a gente for pensar, esse corpo mental é um corpo de ideias, então ele não tem formas. Então, pensa, como a conscienciologia ela busca estudar a consciência de uma forma integral, ampla, a gente está estudando a nossa própria consciencialidade, usando esses 4 veículos de manifestação. Então a gente não está estudando a consciência só através do corpo físico. Para entender isto, precisamos abordar a questão do novo paradigma. 2 ciências novas propõem um paradigma novo, a sugestão de um paradigma que seja abrangente, que possa atuar dentro do processo bioenergético, dentro do processo de múltiplas existências e de múltiplas dimensões. Este paradigma é o paradigma consciencial. O que é um paradigma? Paradigma é uma norma, é um modelo padrão de se estudar os fenômenos, os acontecimentos. Dentro da conscienciologia, a gente estuda um paradigma diferente para estudar essa consciência. O primeiro item desse paradigma, dessa forma de pensar, ela considera o que eu já falei, que é os vários veículos de manifestação. Outro item importante é a multidimensionalidade. E aí é uma outra premissa do paradigma consciencial, que nós temos mais de uma dimensão para nos manifestarmos. Então, toda consciência usa um nível de energia em cada uma das manifestações, ou cada uma das dimensões que ela apresenta. Cada veículo desse, ele se manifesta em uma dimensão diferente. Então, por mais que eu esteja aqui, nesse momento, falando com o corpo físico, eu também estou interagindo com outras dimensões. As minhas energias estão também se manifestando. Então, uma pessoa à distância, um lugar super distante, mesmo que não seja no mesmo momento,
ele pode interagir com essas energias. Então, por exemplo, a gente pode gravar essa reportagem agora, mas daqui a alguns anos as energias podem ainda ser acessadas. Porque a energia ela não tem nem tempo nem espaço. Apenas você lembrar e evocar aquelas energias, elas já se manifestam. Então, existem várias dimensões que a gente está interagindo no nosso cotidiano. Um outro item importante desse paradigma é a multiexistencialidade, ou como a gente chama agora na Conscienciologia, como um termo mais avançado, é Seriex. Seriex significa uma série de vidas sucessiva, ou uma serialidade existencial. Ou seja, é um termo mais técnico, mas para explicar algo que as pessoas elas têm muito medo de falar sobre isso. Que para muitas pessoas, a hora que elas morrem, elas deixam de existir, ou elas vão morrer e vão para um lugar bonitinho, vão para o céu delas, vão viver eternamente lá naquela condição. Não, para a Conscienciologia, a nossa evolução é baseada numa série de vidas, numa série de experiências nessa vida humana, e essas experiências elas são importantes para nós aprender e evoluir. Então, por exemplo, às vezes eu posso ter algumas tendências ainda muito antiéticas. A gente está aí hoje, 2015, com essa questão da política no cenário nacional, e a gente está discutindo muito essa questão da corrupção. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela já vem com uma tendência a ser corrupta em muitas vidas. E aí ela só vai conseguir avançar, evoluir, a partir do momento que ela cansar dessa corrupção, desses problemas que ela mesma está criando para ela, e ela evolui. Por exemplo, o que são esses problemas que ela causa para ela? Seria, por exemplo, ela prejudicar um município, vamos lá dizer um prefeito, lá desviou verbas do hospital para a campanha política dele. Bom, essa energia que ele desviou em forma de dinheiro vai voltar para ele através de uma energia negativa pelas pessoas que vão ficar cobrando aquela ajuda que deveria chegar no trabalho dele, devido ao trabalho dele, da responsabilidade que ele teria de levar esse dinheiro para o hospital. E aquilo vai aumentando com as várias vidas e os vários envolvimentos que a gente chama anticosmoético. Então não é só uma ética humana, é uma ética cósmica. Então ele começa a prejudicar ele mesmo. Então esse paradigma que a gente estuda, ele estuda a série de existências. E essa série de existências, a série X, ela nos ajuda a evoluir. É muito importante a gente aproveitar esse momento, essa vida, para evoluir, para acelerar a nossa evolução. Eu falei de um item que também faz parte do paradigma, que é a cosmoética. Faz parte do estudo da consciência ser mais cosmoética, ser o máximo possível dentro dessa cosmoética, agir o máximo possível dentro dessa cosmoética, sem culpa, sem processo religioso de que a pessoa é perfeita. Não, o objetivo da cosmoética é você ampliar mais o seu conhecimento, a sua maturidade, e a gente chama de holomaturidade, que não é uma maturidade somente biológica, é uma maturidade da consciência, que envolve todos esses veículos que a gente já falou. Então é muito mais sério do que somente uma maturidade humana. Então, outro item importante desse paradigma é o universalismo. Então, o que seria o universalismo? O universalismo é você já não defender nenhuma ideia baseada em egoísmo, segregacionismo, preconceito, divisão. Por exemplo, a pessoa é um bairrismo, né? A pessoa ela não é da minha cidade, então eu não gosto dela. Não, o universalismo é você ser uma pessoa cosmopolita. O que significa isso? É a pessoa que, qualquer ambiente que ela vá, qualquer cidade que ela vá, ela se sente bem, ela é aberta para as coisas novas. E entendam esse aberto não como algo que a pessoa não tem criticidade, muito pelo contrário, ela tem uma cultura. Ela vai num ambiente, numa sociedade, ela entende coisas, respeita as limitações, ela aproveita ideias boas e traz para a vida dela.
Isso é um negócio importante dentro dessa pessoa que tem um traço de cosmopolita, né? Então a conscienciologia ela tem como base esse paradigma. Existem outros itens, como um cartaz que está aqui atrás da gente, que ele é o princípio da descrença. Achamos de extrema importância, neste momento, quem está nos assistindo, aplicar em si o princípio da descrença, que é uma das premissas do paradigma consciencial. Faça o seu experimento. Veja por si só que isso é possível. E esse princípio da descrença, ele tem como fundamento a seguinte questão: você não deve acreditar em nada. Nada que eu falar, nada que seja escrito em livros, nada que qualquer professor ou voluntário do Instituto ou das outras instituições que trabalham com a conscienciologia. Não acredite em nada. Experimente, tenha as suas vivências pessoais. Uma vivência pessoal sua vai corroborar com várias experiências que outras pessoas têm. E aí você vai fazer a ciência. A ciência é baseada em quê? Em métodos, em experimentação, em refutação, em questionar, em falar mal daquelas experiências que você teve, mas buscando o máximo possível deixar as informações objetivas. Buscamos levar para aquele propositor de pesquisa, ou o futuro pesquisador desses assuntos, a ideia de que sem comprovação, sem autoaplicação, que são premissas do paradigma consciencial, a pessoa não vai chegar a níveis de aprofundamento destes assuntos e tampouco vai aplicá-los, porque a aplicabilidade se dá no mesmo objeto de pesquisa. Então vamos lá, fazendo um apanhado geral disso. O pesquisador, o objeto de pesquisa e o laboratório são o mesmo objeto, ou seja, a própria consciência. Então eu, Carlos, sou o meu pesquisador, sou o meu objeto de pesquisa e sou o meu próprio laboratório de pesquisa. Se me propuser a fazer a pesquisa sem acreditar que vou obter resultados pré-estabelecidos, sem ter o objetivo de atingir certos resultados que são consenso, eu vou ter condições de pesquisar a minha consciência, já que sou uma consciência individualíssima. Porque olha só, uma coisa é você dentro da matemática, ou dentro da estatística, fazer um levantamento estatístico e contar quantas pessoas existem numa cidade. Isso é fácil. Isso é uma contagem, é uma pesquisa objetiva. Você consegue contar. Agora, por exemplo, dentro da sociologia, dentro da psicologia, você vai fazer uma pesquisa que é muito mais subjetiva. Você perguntar para a pessoa, você realmente é ecologicamente correta? Entende? É algo subjetivo. Então, você tirar essas informações é algo difícil. Então, imagina a gente, dentro da conscienciologia, que está estudando um paradigma que tem vários veículos de manifestação, várias dimensões. É algo extremamente subjetivo. Mas essa subjetividade, ela reduz muito quando eu torno aquele fenômeno, aquela vivência objetiva. Por exemplo, quando eu saio do meu corpo físico, me vejo com o psicossoma, que é esse corpo astral, e olho o meu corpo físico deitado na cama. E aí eu olho a minha mulher que está deitada ao lado de mim, ela também está fora do corpo, e eu estou vendo, além do meu corpo, o corpo físico dela. E aí, quando eu volto para o corpo, eu falo, minha querida, você teve essa experiência aí? Você também viu que você estava fora do corpo? Eu lembro. Então, os dois pegaram um fenômeno subjetivo, saíram do corpo, se viram, se encontraram, voltaram para o corpo e falaram, você lembra desse fenômeno? Lembro, eu vi que eu estava do teu lado, a gente conversou. Então, é uma forma de tornar o fenômeno, a vivência, objetiva. Então, por isso que a gente tem muita segurança em falar que a gente trabalha com ciência, porque a gente não quer que ninguém acredite. A gente não quer que ninguém compre essas ideias como algo fechado. A ideia nossa, o nosso objetivo aqui é passar essas informações e que a pessoa siga com essas informações e faça as suas pesquisas. Agora tem um outro ponto importante que eu já falei rapidamente, mas eu queria priorizar um pouco esse tópico dentro dessa conversa aí que a gente está tendo, que é a projeciologia. Então, o que seria a projeciologia? É a ciência
proposta pela Conscienciologia, que vai estudar a projeção dessa consciência, do ser pensante, da personalidade, para fora do corpo humano. Então, quando a gente fala de projeção, a gente também está estudando as trocas energéticas do nosso dia a dia, e essas trocas energéticas é com consciências intrafísicas ou com consciências extrafísicas, com ambientes intrafísicos, ambientes extrafísicos, mas também a gente estuda a projeção de psicossoma, que é esse corpo astral. Então, a gente, quando dorme, por exemplo, pode ter uma projeção em um ambiente, voltar para o corpo quando a gente acorda, mas não necessariamente eu posso estar trabalhando com energia aqui nesse momento e ter uma projeção consciente, lucidamente, voltar para o corpo. Então, não necessariamente você precisa dormir, mas é um fato que todas as pessoas, quando dormem à noite, elas se projetam. Mas às vezes essa projeção é só em cima do próprio corpo, ou elas fazem algo automático, por exemplo, vão caminhar dentro da casa, abre a geladeira, mas elas não conseguem abrir porque eles estão de psicossoma, então ela tenta abrir e não consegue abrir, ou ela vai para um local de trabalho. Então pensa nessa situação da pessoa que vai para o local de trabalho. Aí ela se projeta lá na empresa dela, e ela já está com algum conflito dentro da empresa. Então ela vai lá, continua naquele tipo de energia conflitiva, naquele tipo de pensamentos, sentimentos e energias conflitivos, e quando ela volta para o corpo, ela traz todo aquele padrão de energia, de conflito, de pensamentos, e às vezes até as companhias extrafísicas que estavam lá na empresa vêm junto com a pessoa. E aí a pessoa acorda cansada e tal. Tudo bem, pode existir a condição de a pessoa acordar cansada por um fator biológico, fisiológico, e aí ela precisa ir no médico, ver o que está acontecendo. Mas se a gente descartar, baseado num laudo médico, num médico que você procurou, descartar os aspectos biológicos, fisiológicos, você vê, poxa, por que hoje eu acordei tão cansado? E eu lembro de ter, às vezes, sonhado, e esse sonho eu boto entre aspas, porque possivelmente foi uma projeção que a pessoa teve, foi lá no local de trabalho, entrou em contato com aquelas energias, voltou para o corpo e se sente cansada. Ah, mas essa noite parece que eu não dormi. Claro que você não dormiu. Você, além de sair do corpo, você absorveu energias mais negativas, tóxicas. A gente chama de pensene, o conjunto de pensamentos, sentimentos e energia. E as interações energéticas, bioenergéticas, portanto, energia da vida, energia associada à vida, elas são inevitáveis e qualificadas pela média daquilo que nós pensamos no nosso dia a dia, daquilo que nós sentimos no nosso dia a dia em relação ao que pensamos, e qualificamos, portanto, as nossas energias com este padrão. Então, a pessoa saiu do corpo, entrou em contato com esses pensenes tóxicos e trouxe pro corpo dela de novo quando ela voltou para o corpo. Então é um negócio complicado isso. A pessoa pode até criar uma doença a partir dessas situações de assimilação de energia, e não necessariamente através de uma projeção. Às vezes só nessa troca energética que você faz com as pessoas no dia a dia, a gente já troca muita energia, às vezes essas energias não são positivas. Agora, dentro da projeciologia, a gente também tem uma terceira forma de estudar as projeções. A primeira é as bioenergias, a segunda foi o psicossoma, e a terceira, que é mais avançada, mas é possível de ser adquirida por qualquer pessoa que estude a consciência, é a projeção de mental soma. Projeção de mental soma é você conseguir sair do psicossoma e se manifestar só com um corpo de ideias. Normalmente, esse corpo de ideias, ele se apresenta em forma de uma bolha energética. Mas consciências mais evoluídas, que já não possuem mais corpo físico, psicossoma e o corpo energético, elas não se manifestam mais em forma de uma bolha energética. Essa energia que ela tem desse mental soma é tão sutil, que aparentemente você não consegue visualizar os limites desse corpo. E às vezes você não consegue nem ver, nem enxergar essa consciência. Você apenas consegue
se comunicar através das ideias. É algo avançado, mas é algo vivenciável. Dentro da conscienciologia, a gente tem alguns fenômenos parapsíquicos que você pode ter uma ideia do que é essa projeção de mental soma. Esse fenômeno a gente pode chamar de cosmoconsciência. O que seria essa cosmoconsciência? É a pessoa que de uma hora para outra ela entende a sua existência, a existência das pessoas, ela entende o sentido do universo, por que ele existe, como é que ele funciona, qual o motivo dela estar nessa vida. Então ela tem uma rápida noção do funcionamento do universo, só que quando ela volta para o corpo físico, ela não consegue traduzir aquelas informações. E essa volta para o corpo físico, às vezes ela é tão rápida que ela teve uma projeção de mental soma, acessou essas ideias e ela voltou tão rápido, todo esse processo foi tão rápido, que ela não viu nem que ela saiu do corpo. Ela acha que ainda estava no corpo físico. Mas foi uma ideia tão avançada que quando ela volta, nossa, mas isso está muito além do que eu poderia pensar por mim mesmo. O legal desse tipo de experiência é que vai ampliar o universalismo que a gente já falou da pessoa, vai ampliar a forma como ela pensa. Então, a gente estuda a consciência e o objetivo do estudo dessa consciência é que ela se amplie, se torne mais complexa, aprenda, estude. E para estudar, para ampliar, ela precisa da projeciologia. A projeciologia é a forma prática de você estudar a consciência. Porque senão, se a conscienciologia fosse só a conscienciologia e não existisse a projeciologia, a gente ia ser filósofo, a gente ia falar, a consciência pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente quer estudar a consciência de uma forma prática, pragmática. E aí eu acho que tem um outro ponto para a gente falar, que quando a gente fala da conscienciologia, da projeciologia, a gente não pode esquecer da nossa programação existencial. O que seria essa programação existencial? Seriam cláusulas que você mesmo criou lucidamente, com consciências mais lúcidas. Então, nem todo mundo fez isso. Se avalia pelas priorizações pessoais. Então, você programou, planilhou uma vida humana, e aí você chega nessa vida para executar. O problema maior é que as pessoas se programaram antes de nascer, elas se encheram de energia, se encheram de vontade, porém quando chegam na vida humana, elas têm um impacto do corpo físico, do que a gente chama de restringimento do soma, do corpo físico. Restringimento somático. O que é esse restringimento? Você tem um corpo novo, uma criança, um cérebro novo, e aí você tem que se adaptar novamente para isso tudo. E aí algumas pessoas sentem uma saudade do extrafísico. Que saudade que eu tenho de alguma coisa, eu não sei, mas eu acho que antes de nascer era muito melhor. Às vezes era, bem melhor. Mas você precisa vir para cá para evoluir, para ajudar outras pessoas, para se melhorar. Não é só para ajudar outras pessoas, para ajudar você mesmo, para identificar traços pessoais negativos e trabalhar esses traços. Então a programação existencial, ela é algo muito séria, e se você não executar, você mesmo vai se sentir muito frustrado extrafisicamente. Então a gente chama de uma melancolia intrafísica. Então é uma sensação de vazio existencial. E a melancolia extrafísica a gente chama de melex. É um termo engraçado, mas ele é bem chato e bem sério. Porque quando você descarta o corpo físico, você lembra, poxa, eu tinha aquela vida humana, tive meus pais, passei a minha infância inteira brigando com eles. Quando eles ficaram mais velhos e doentes, eu tinha que ajudar, eu simplesmente dei uma banana, viajei, fui para outra cidade, outro país, sei lá para onde. E agora eu estou aqui nessa dimensão, não sei onde meus pais estão, provavelmente eles estão numa condição bem pior que estavam antes. Não necessariamente, eu só estou dando um exemplo, às vezes os pais estão até melhor que essa pessoa. Mas
essa melex, essa melancolia extrafísica, ela pesa muito para a pessoa. E aí ela vai ter que ter uma próxima vida para correr atrás. Às vezes não é só uma, porque ela perdeu o bonde. O que seria perder o bonde? Todo aquele grupo que ela conheceu antes de ressomar, antes de ter uma vida humana, ele foi para frente. Eles estão em outro patamar evolutivo. E aí você vai ter que ficar com a segunda época. Na minha época de estudos, falar segunda época, que é você rodou naquele ano, você ficou para um segundo grupo. Vamos lá, então vamos lá de novo, reaprender tudo de novo, vamos pegar um novo grupo, você vai passar pelas mesmas coisas. E o que acontece se a pessoa não enfrentar isso? Ela vai ter uma melex ainda maior, e ainda maior, ainda maior. E aí ela ou vai para um ambiente, um planeta muito pior, ou ela vai continuar errando dando com os burros na água, ou errando pela própria vontade até uma hora que existe a saturação evolutiva. Existe um filme bem antigo que ele trata disso, que eu não lembro ao certo o nome do filme, mas ele conta do Dia da Marmota. É alguma coisa sobre sonho. Eu não lembro bem o título do sonho, mas é um jornalista que todo dia ele acorda no mesmo dia, no Dia da Marmota, que ele foi lá para fazer a reportagem sobre o Dia da Marmota na cidade lá dos Estados Unidos. Aí no primeiro dia ele tenta fazer tudo nos primeiros dias, né, que ele volta, fica tudo igual, ele tenta fazer de tudo para ele ganhar, para sair bem. Só que ele volta a acordar todo dia no mesmo dia, ele vê, não adianta em nada. Aí chega uma hora que ele começa a se suicidar, se jogar de tudo que é lugar, também não resolve nada. Ele é atropelado, não resolve nada. Aí chega uma hora que ele começa a fugir, sei lá, quer ganhar dinheiro, assalta um banco, quer ficar muito rico, sair com um monte de mulheres. O cara tá com tudo, mas ele morre. No outro dia, desperta o despertador no mesmo horário. Ele, vamos lá de novo. O filme só melhora quando ele resolve ajudar as outras pessoas. E aí as outras pessoas começam a melhorar. E aí ele começa a se sentir bem. Eu não vou falar o final do filme, ele é um filme antigo, mas ele é bacana para ajudar essas pessoas que estão... Lembrei do título do filme, é Feitiço do Tempo. Ele é um filme muito interessante, está no YouTube, porque ele é bem antigo, é da década de 90. Mas ele é um filme que faz a pessoa pensar sobre a melancolia intrafísica e a melancolia extrafísica. É bem interessante. Outro item importante do paradigma consciencial é bioenergia. Ele é um tema essencial, importante para ser entendido. Muitas linhas de pesquisa falam sobre as bioenergias, mas dentro da conscienciologia a gente tem um entendimento um pouco diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala em cura através das energias, a gente está falando que a pessoa deve fazer a autocura. Pode até existir a heterocura através das energias, mas o mais importante é a pessoa aprender a trabalhar com as próprias energias. Mas antes de eu entrar mais a fundo sobre essa questão das curas, das trocas energéticas no dia a dia, eu queria falar um pouco sobre essa questão da energia em si. Para a conscienciologia existem dois tipos de realidade. Uma é a energia e a outra é a consciência. No universo só existe a consciência e a energia, e o resto é forma, pensamento. Ou seja, é a consciência, um nível de consciência, agregando inteligência à energia e, portanto, capturando essa energia a ponto de formar os objetos, as coisas e até mesmo os corpos que nós usamos para nos manifestarmos. A consciência manipula a energia. Uma consciência avançada sabe manipular muito a energia. Uma consciência medíocre, que ainda não aprendeu a dominar as energias, ela vai sofrer a influência das energias dessas consciências que sabem manipular as energias. Bom,
Em termos de energia, existem dois tipos de energia. Existe a energia imanente, que é uma energia mais pura. Essa energia imanente é como se fosse uma energia cósmica. Ela está em todos os lugares e ela não tem um fator que é o pensamento. Assim como a gente pensa e emprega nesses pensamentos os nossos sentimentos, as nossas características, essa energia imanente, ela não tem essa característica de ter um pensamento, de ser, ela é neutra, mas ela é muito positiva para a gente, porque ela nos torna melhores, porque às vezes a gente está muito intoxicado com energias doentes, e aquela energia nos torna melhores, porque ela essa neutralidade, ela quer dizer que ela também nos equilibra, ela nos deixa mais equilibrado. Ela limpa aquela casca energética negativa e deixa a gente mais equilibrado. Então a energia imanente, ela pode ser absorvida por qualquer um. Basta a pessoa pensar no cosmos, por exemplo, e absorver. Pensar, eu vou puxar as energias. E ela pode ter várias sensações. Uma sensação de alívio no peito, por exemplo, uma aragem, um calor, um banho de energia. Existem várias sensações que a pessoa pode sentir. Agora, não é só no cosmos que existe essa energia imanente. Por exemplo, uma floresta praticamente virgem, essas energias dos vegetais, dos animais que ali vivem, é uma energia imanente, porque ela não é tão imanente como uma energia cósmica, porque existe ali princípios conscienciais, uma árvore, mas uma árvore ela não produz energias tão negativas como um ser humano. Então a gente considera também as energias de uma floresta, de uma praia, energia da água, uma energia positiva, uma energia imanente, e que alguns de vocês podem se questionar, em alguns momentos da minha vida, quando eu estava um pouco mais cansado, e eu fui numa praia isolada normalmente, né? Eu me senti melhor. Parece que eu andando descalço, trocando energia com a terra, eu fui me sentindo melhor. É óbvio, porque houve uma troca energética. Detalhe que as pessoas não pensam que elas estão deixando o rastro dela de energia negativa ali no ambiente. Só que o ambiente, ele é muito mais positivo. Então, ele faz uma força para aquela energia negativa que você deixou ali, ou que eu deixei, ela ficar melhor. Porque o ambiente é muito mais positivo, a energia é muito mais forte, então ela deixa a energia limpa. E existe um outro tipo de energia, a gente falou de energia imanente, existe a energia consciencial. A energia consciencial é essa energia que a consciência emprega, nós seres humanos empregamos. Então, cada um de nós tem um padrão de energia consciencial. Você tem que avaliar, a sua energia consciencial, ela é mais positiva, mais negativa? Que períodos do dia ela é mais positiva? Que períodos ela é mais negativa? Com que grupos eu consigo ter uma relação energética positiva? Às vezes você conhece a pessoa pela primeira vez e já sente afinidade com a pessoa. Não é que você está apaixonado pela pessoa, não é isso. É que você tem uma troca energética. Às vezes é do passado, que você já teve vidas com aquela pessoa. Mas às vezes não, às vezes a pessoa é uma pessoa positiva. Você é uma pessoa que busca a cosmoética, como a gente falou lá no início da reportagem. Então a tendência desses dois é ter uma interação energética mais positiva. Se a pessoa ela tem os pensamentos, sentimentos e energia, que é o pensene que a gente falou, positivo, então ela vai ter uma energia consciencial mais positiva. Então a nossa vida humana, a nossa vida, até enquanto dormimos na nossa cama, que consideramos ali um lugar, um resguardo seguro, é de interações energéticas com múltiplas dimensões. E estas interações energéticas, elas são regidas pela qualidade daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e do meu padrão de energias. Então vale a pena ressaltar que estas interações, elas são, em primeiro lugar, inevitáveis e, segundo, podem ser entendidas e controladas. Você
eu, qualquer pessoa que acessar essas ideias, podemos, e na nossa opinião, enquanto ciência, devemos nos ocupar de entender e dominarmos as nossas chamadas bioenergias. A proposta de melhoria está no fato de, ao entendermos esta dinâmica, nos ocuparmos de trabalhar com o padrão que colocamos nas nossas energias. Ter energia positiva, ter uma energia equilibrada, depende de você. Não precisa ter nenhum badulaque, nenhum pêndulo, nenhum cristal, nenhum incenso, nenhum talismã, nenhum crucifixo, nada. Tudo isso é secundário. A gente chama isso de muleta. O que é a muleta? É quando você se machucou o pé, você vai usar a muleta até você voltar a andar. Então, é uma muleta, não é necessária. Você pode exteriorizar suas energias, pode absorver energias, sem precisar de qualquer subterfúgio. Quer ver um negócio sério disso? Quando você tem uma projeção consciente. Aí você vai fazer uma assistência no ambiente negativo. A gente chama de baratrosfera. Baratrosfera é um ambiente negativo. Pessoal, em algumas religiões, chamam de inferno, umbral, existem vários nomes, mas ele não necessariamente é um ambiente que está no fundo da Terra, não é isso. A baratrosfera está em qualquer lugar negativo onde tenha consciências pensando mal, pode ser em qualquer lugar do universo. Tem um grupo lá de pessoas só pensando mal, pensando mal, pensando mal, pensando mal, pensando mal, pensando mal. Ela bota energia negativa em cima daquilo e cria a baratrosfera. Então, precisa de um monte de gente positiva lá para limpar, vão limpar o ambiente. E aí ela começa a ajudar. Então pensa, eu vou lá ajudar essas pessoas num ambiente desse. Eu vou lá levar um pêndulo. A consciência vai dizer assim, isso aí é secundário, eu não quero nem saber disso. Capaz de ela te engolir e fazer você começar a pensar mal também. Então, você tem que aprender a dominar as energias, exteriorizar suas energias através da própria vontade. E aí você sente as suas energias chegando até a pessoa, e aí a pessoa vai se sentindo melhor. E isso pode ser extrafisicamente, uma dimensão extrafísica, ou intrafisicamente, num ambiente onde você trabalha, ou um terceiro ponto. Pode ser você projetado naquele local onde você trabalha, limpando o ambiente. Aí você vai falar assim, mas eu não vou nem ganhar hora extra. Não, não vai ganhar hora extra. Mas você vai se sentir melhor naquele ambiente, você vai trabalhar melhor, você vai se sentir mais animado, mais feliz trabalhando num ambiente onde as pessoas estão melhores. Ou seja, esse trabalho com as energias, você ajuda as outras pessoas, mas você também ganha muito com isso. Agora, existe um outro ponto importante a gente pensar quando a gente trabalha com as energias. Na verdade, são dois pontos. O primeiro, a gente costuma dizer, só banca quem tem competência. Então, você só vai melhorar um ambiente se você sabe dominar as energias, trabalha com as energias. Você pode chegar lá pela sua própria vontade, mas primeiro você tem que se sentir seguro. Dizer, não, eu já domino. Se vier várias consciências extrafísicas comigo, eu não vou ter problema algum de depois trabalhar as energias e assistir essas consciências que vieram comigo, desassimilar as energias. O outro ponto que eu queria trazer é as companhias extrafísicas positivas, que a gente chama de amparadores extrafísicos. Então, nesses trabalhos de assistência, os amparadores extrafísicos são consciências benfazejas, assistentes, auxiliares, eles nos ajudam. Porém, o amparador ele não é o que a gente chama de guia amaurótico. O guia amaurótico é um guia cego. O que seria um guia cego? É um guia amaurótico. É uma consciência que, por mais que ela está bem intencionada em te ajudar, ela não tem a menor noção do que ela está fazendo. Então ela acha que se você rezar para tal área, para tal consciência, vai resolver tudo. Nem ela sabe se isso vai resolver. Eu estou falando de consciência extrafísica. Não estou falando nem de consciência intrafísica. Imagina, se a extrafísica não sabe, imagina uma intrafísica. Entende? Então o negócio é você pensar. O amparador, ele quer o melhor da outra pessoa, sem fazer
estupro evolutivo. O que seria o estupro evolutivo? Botar a ideia dentro da cabeça da pessoa, fazer a pessoa engolir aquela ideia, e aí a pessoa segue achando que a evolução dela está positiva. Não. O amparador, ele vai ajudar a pessoa a ver a realidade dela, desdramatizar, ó, minha realidade é essa, minhas energias são assim, eu acoplo com as pessoas, eu ainda penso mal das pessoas. Aí o amparador vai ajudar você, de alguma forma, por exemplo, numa projeção consciente, a ver toda a situação, e aí você vai se melhorar, vai se qualificar. A partir dessa vontade íntima de se melhorar, o amparador vai conseguir ajudar. Mas ele vai conseguir ajudar dentro daquele limite que você permitir. Se ele vê que você não vai aguentar uma pressão muito grande, ele vai recuar e vai esperar uma outra oportunidade. E isso é interessante a gente ver no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem uma atitude com as pessoas de querer trazer as energias para ajudar uma pessoa, mas você está querendo impor o seu padrão de energia. E não é isso que a gente está falando. A gente quer deixar a pessoa melhor, mas que a pessoa aprenda a andar com as próprias pernas, que a pessoa domine as energias. E um fator básico dentro do estudo da conscienciologia é o estado vibracional. Então a gente falou de exteriorização de energia, absorção de energia, beleza, isso é importante. Mas um fator básico que necessita ser muito estudado pela pessoa é o estado vibracional. O estado vibracional é uma condição de equilíbrio energético pleno. Então ele não é um equilíbrio meia boca, ele é um equilíbrio total. E como que se atinge o estado vibracional? Você vai circular as energias do alto da cabeça aos pés, sem imaginar, não precisa imaginar nada. Não use a respiração, apenas concentre, aplique a sua atenção no alto da sua cabeça e depois dê o comando mental para essas energias descerem até seus pés. E vá sentindo esses locais do corpo até chegar aos pés. Chegou nos pés, volta. E vá criando o ritmo dessa circulação. E essa a gente chama de circulação fechada, porque é uma circulação que não vai entrar nada, não vai entrar uma energia de fora e não vai sair as suas energias. Por isso que é a circulação fechada. Mas para isso realmente ocorrer, você tem que sentir a energia. Ah, não, realmente, eu estou sentindo que a energia está circulando, ela não está saindo, ela não está recebendo, então você está controlando isso. Você está sentindo os locais que ela está circulando. Ah, aqui eu tenho um bloqueio energético, aqui eu não tenho. Aqui eu tô na barriga, eu estou sentindo mais, bacana, então vou continuar. E você vai insistir nessa circulação e vai acelerar. E essa aceleração não é algo velocidade da luz, não é isso que a gente está falando. É uma circulação que ela seja mais ou menos nesse nível, que passe em todo o corpo, do alto da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, para manter um ritmo de circulação. E esse ritmo vai movendo as energias do nosso corpo energético. E ela vai ativando, até o momento em que você para de pensar em circular e todo o seu corpo está vibrando. Aí você sente que o seu corpo está vibrando. Às vezes o telespectador ele pode já ter estado no estado vibracional, mas ele nunca parou para pensar que era. Por exemplo, depois de umas 2 horas ou 1 hora de atividade física, a pessoa parou e ela sente todo o corpo vibrando. Isso é um estado vibracional. Porém, ele é ainda muito básico, ele é muito físico. Você tem que sentir o estado vibracional em nível de energossoma, de corpo energético. Então não é só uma vibraçãozinha sutil, não, é sentir um zumbido, às vezes. O EV às vezes fica assim, ó, fica um zumbido. Ou às vezes uma vibração, raio, você sente como se fosse raio de energia. Existe aquelas, às vezes a pessoa, isso é besteira, raio de energia. Tá, e aquelas vezes que você foi conversar com uma pessoa e nessa conversa a pessoa te mostrou algum problema, às vezes um acidente que aconteceu, e você, nossa, até me arrepiei. Esse arrepio é uma doação de energia que você teve, que o corpo físico está reagindo dessa forma, mas o seu corpo energético também doou energia. Tá, mas isso é só fisiológico.
Cara, a pessoa tem que desenvolver as energias, começar a ser clarividente para começar a ver isso. Então, o que é a clarividência que eu falei? É você, por exemplo, ver a aura das pessoas, ver as energias das pessoas. E é possível que algumas pessoas com maior sensibilidade possam, neste momento, neste vídeo, estar vendo uma pequena camada de uma luminosidade diferente em torno da minha silhueta física. A clarividência, ela está relacionada com o chakra. O chakra é um vórtice de energia, é uma bolha de energia que, no caso da clarividência, está relacionado com o frontochakra. Ele é um chakra, quer dizer, linhas alternativas chamam de terceiro olho, terceira visão. Então, o que é esse chakra? Ele é o olho para o extrafísico. Você vai ver as consciências extrafísicas a partir disso. Você vai ver a aura das pessoas a partir disso. E essa aura é uma aura energética mesmo, da dimensão energética. Então, quando a gente começa a falar em parapsiquismo, em domínio das energias, a gente não está falando em algo filosófico. Eu vou só pensar bem, vou pensar positivo da pessoa. Isso até ajuda, mas é muito romântico. Às vezes você vai ter que entrar com energias mais densas e entrar com esclarecimento da pessoa. A Conscienciologia, ela trabalha com a tarefa do esclarecimento e não da consolação. Então, quando eu estou jogando energia para uma pessoa, eu não estou doando energia que ela quer. Eu estou jogando energia de esclarecimento, para ela ficar mais lúcida, para ela entender melhor a situação, para que ela saia do problema para ela mesma. Agora, isso gera um problema nas pessoas, porque as pessoas querem a energia, elas querem se sentir bem. Joga energia para mim, para eu se sentir bem. Que bom. Mas isso não resolve nada. Dá 2 dias a pessoa volta lá com o mesmo padrão de energia. Por isso que a gente trabalha com esclarecimento. A base do esclarecimento é a independência da pessoa, do assistido. Não dependência. Na verdade, a gente chama de interdependência. O que seria essa interdependência? Eu dependo do assistido para eu me qualificar dentro da minha assistência. Eu dependo do amparador para eu, às vezes, ter uma visão que nessa dimensão eu não estou conseguindo ter. E o amparador tem uma visão diferente. Porém, eu não estou dependendo do amparador. Se não tiver amparador, eu vou ajudar da forma que eu sei, da melhor forma possível. Então, eu não sou dependente do amparador. Eu não fico esperando, amparador, vem aqui que agora eu vou fazer assistência, eu preciso de você. Não. Depois que eu morrer, que eu descartar o corpo físico, eu vou ser um amparador também. Entende? Então, esse é o processo. Então, se a gente falar de uma forma mais genérica, a gente pode falar que a Conscienciologia busca formar amparadores técnicos nessa dimensão física. Agora, o mais sério é que o nosso trabalho não é só de formar, é principalmente relembrar. Períodos entre vidas, que chamamos período entre missões de vida, que nós damos um nome técnico para isso, chamado período intermissivo. Toda pessoa que durante uma vida e outra fez algum tipo de estudo, aprofundou alguns tipos de aportes de conhecimento, se preparou em última instância para vir nesta vida humana, nós chamamos de intermissivista. Aquele elemento que, de alguma forma, sente que se preparou mais profundamente para fazer diferença em alguma área do conhecimento humano e que muitas vezes a pessoa ainda nem identificou. Relembrar essas consciências que já fizeram trabalhos avançados ou mais lúcidos extrafisicamente, se prepararam nessa vida para fazer assistência e dar uma sacudida nas pessoas. Olha, lembra, antes de você nascer, você se programou para ajudar as pessoas, para fazer esclarecimento. Lembra que tem as energias, entende? Então a gente está aqui para isso, para lembrar as pessoas desse trabalho e ajudar as outras consciências que às vezes não fizeram esse curso antes de ressomar, antes de renascer. Ressomar significa reativação do soma do corpo físico. E aí a gente vai ajudar as pessoas a ter um futuro curso para preparar. Então vale a pena a pessoa abrir, é o nosso entendimento, abrir um campo de pesquisa, pesquisar isto cientificamente, deixar de lado os processos fechados, os processos
esotéricos, os processos místicos, míticos, os signos envolvidos nas coisas, e partir para uma pesquisa mais objetiva. Como me manifesto? Como interajo com as minhas energias? Será que é possível? Será que eu tenho essa componente energética capaz de interferir nas outras pessoas? Será que as outras pessoas são passíveis? É possível que as outras pessoas interfiram nas minhas energias? Como é possível qualificar as minhas energias? Como eu posso qualificar as energias das demais pessoas, do meu círculo imediato, ou até mesmo em círculos mais amplos dos meus trabalhos, ou das regiões onde eu moro? Então, fica aqui o convite a todo o ouvinte, ou todo pesquisador que se interessou por esse assunto. Faça as suas pesquisas, faça os seus aprofundamentos, faça principalmente os seus testes. Teste as suas outras naturezas. Você é uma consciência, você não é o seu corpo físico. Você pode interagir de forma qualificada com as energias, tanto as suas quanto as demais pessoas. E isso pode fazer a diferença no planeta. Como é que eu posso modificar o planeta? Não tente modificar o planeta. Faça as suas melhorias individuais, que o planeta é constituído de individualidades.